Olá pessoal, boa noite. Daqui a alguns minutos nós vamos começar mais um Café com Prosa, só que desta vez pelo Instagram, né, sobre veganismo. Natália chegou. Deixa eu ver como que eu faço. Oi, Natália, tudo bem? Acabei de enviar o convite. Deu. Oi, tudo Oi, bem? tudo Olá, bom? oi Daniel, oi Natália. Oi, boa noite. Boa Será? noite. O som está bom? Aqui tá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ah, o pessoal está chegando. Sim. Aqui também o som tá bom, a imagem tá ok, tudo tranquilo, só vamos aguardar um pouquinho o pessoal começar a chegar. E aí, tudo bem? Como passaram o dia? Bem, e você? Ah, trabalhando bastante, mas bem, foi bem É, tranquilo, assim, bem. aqui foi bem corrido também. Ah, que legal. E como é que tá conciliar as duas faculdades? Tá legal. Não é fácil, mas tá super legal. Tô muito animada. No começo é mais complicado de conciliar, depois vai ficando bom. Sim, só até E acostumar. você, Daniel? Não entendi, desculpa. E você, Daniel, foi tranquilo o dia? Foi corrido também, mas tranquilo, produtivo. Ah, isso é bom. Vamos fechar com chave de ouro o dia aí. Então. Foi bacana porque algumas pessoas me mandaram mensagem hoje e aí deu para perceber algumas confusões do tipo veganismo com alimentação vegetariana. Aí eu falei assim, nossa, que da hora, isso vai ser bom, isso vai ser bem legal. Que bom. Legal. E algumas dúvidas também, assim, curiosidades do tipo, mas a vida sem carne, como assim? Ah, mandaram dúvidas? Perguntas? Assim, alguns amigos pelo WhatsApp, mas a família toda, do tipo assim, mas como? Como assim a vida sem carne? Aí foi bem legal, Que bom, que legal. né? Olha que eles assistam. Sim, sim. Quem não pode assistir também pediu para gravar, Natália. Aí eu, eu fiz um teste agora há pouco e tem algumas opções. Por exemplo, eu salvo no meu celular primeiro ou eu já mando direto para o IGTV? Eu acho que você pode mandar direto pro ITV. Acho que fica mais fácil. Se você Tá, eu acho que é tranquilo. E a gente tem que lembrar também que a live é no máximo de 1 hora. Aí deu 1 hora, ela para sozinha. Aí só pra gente ter um controle assim do tempo. tá. Ok, vamos lá. Então, Não estou vendo nenhum relógio aqui, então deixa eu. você como mediador, você, por favor, interrompa, prossiga e comande a gente aí, se a gente estiver falando muito. Tá, não, pode ficar à vontade, porque se a gente perceber que o assunto rende, a gente faz momento 2. Parte 2. Boa. Então, porque eu acho que tem bastante coisa que é legal. Por exemplo, eu já tenho uma dúvida, o que é sem ciência, Ah, né? Então, assim, já tem algumas coisas que eu andei lendo que eu vou querer saber, entendeu? Aí é legal. Inclusive, eu tava lendo no Passando no Prato, ah, né? Aí eu falei assim, nossa, isso vai ser legal, vai é. ser bem tranquilo. Bom, acho que É, tá entrando bastante gente até, né? Tem 25 pessoas, 24. sim, então, aí eu não sei se a gente faz um aquecimento, se a gente espera mais um pouquinho. Acho que dá talvez pra gente já ir introduzindo, talvez. Aí, Tá, então tá já. perguntar. A Jéssica está perguntando se podem mandar perguntas pelos comentários. Pode mandar perguntas pelo comentário, sim. A única coisa é que eu não consigo ver direito todos os comentários porque eles vão rodando. Então, se eu perder alguma pergunta ou se o momento não me permitir perguntar, a gente passa depois os comentários e vai respondendo posteriormente. Tá bom. Perfeito. E aí, Podemos combinar assim? se faltar tempo, a gente fica à disposição para
para fazer em algum momento para responder essas dúvidas. Sim. Legal, combinado, então. Bom, então vamos lá, né? Eu sou o Jura, né? Eu sou psicólogo, eu sou aqui da Clínica Evoluir. Aí o Daniel e a Natália são os meus convidados da noite de um programa que a gente chama Café com Prosa, cujo objetivo é debater algum papo relacionado, ter um papo relacionado ao comportamento humano, cultura, e a ideia é bate-papo mesmo, tá? Então, assim, quanto mais descontraído a gente conseguir ficar, pode rir, pode fazer piadinha, é, pode ter digressões, volta, fala de novo, se perdeu, não tem problema nenhum. A ideia é como se fosse mesmo um bate-papo entre amigos, só que nós estamos sendo mediados pelo Instagram, ok? Fora isso, então, Daniel, se apresenta aí rapidinho para o pessoal, depois a Natália, ou a Natália primeiro, tanto faz. E a Natália começa. Então tá bom, Natália, manda aí. Bom, eu sou a Natália, mas podem me chamar de Nath. Eu sou vegana, moro em Avaré, mas em São Paulo. E já sou vegana há quase 3 anos. Faço faculdade de psicologia e recentemente comecei a faculdade de nutrição também. Isso, muito bom. E você, Daniel? Eu sou pai da Natália, sou vegano também há aproximadamente 9, 10 anos. Sou médico, trabalho com medicina antroposófica e alimentação. Eu atendo pessoas que buscam uma alimentação saudável, não só as vegetarianas, mas também quem busca o vegetarianismo, mais ou menos isso. Tá, legal. E eu já tenho um tema então para a próxima live, tá? Você vai ter cadeira cativa aqui, porque a medicina antroposófica, eu até já tomei uma medicação assim, aí depois eu fui ler, aí não entendi muita coisa e tenho curiosidade para saber o que é. Então, mas já fica aí. Eu vou deixar você descansar depois da live primeiro, aí depois você volta. Mas eu fiquei curioso porque eu não entendi. Bom, então vamos começar com a minha primeira pergunta, que eu acho que é a mais básica, porém importante. O que é veganismo, né? Afinal de contas, o que é isso? E logo em seguida, se vocês quiserem misturar, como que vocês entraram em contato com o veganismo? Então eu não sei como que vocês preferem responder primeiro o contato, depois o que é, ou o que é, e depois juntar. Fiquem à vontade. Tá, bom, então vou falar a definição assim mais utilizada, que foi feita pela Sociedade Vegana Vegetariana da Inglaterra, que diz que o veganismo busca excluir, na medida do possível e praticável, toda e qualquer forma de exploração animal. Então, seja na alimentação, no vestuário, entretenimento, cosméticos, tudo que envolve os animais. Não é só na questão da alimentação. A gente não pode deixar só nessa... Muita gente acha que veganismo é dieta, vê como uma coisa só de dieta, mas não é bem assim, é bem diferente de uma dieta. É um estilo de vida, então. Sim, sim. Tá. Tá, então eu vou falar como foi meu primeiro contato com o veganismo, né? Como que eu comecei. Então, minha mãe influenciou meu pai, né? Lógico, a primeira pessoa vegana que eu conheci. E quando eu me mudei para São Paulo, em 2017, eu comecei a ter mais contato com isso, conheci outras pessoas veganas também. E fui tendo mais interesse no assunto. Tanto que meu pai já falou que... Ela viu que não era uma chatice de pai. Tá. Existiam outros iguais, Daniel, olha só. Tanto que ele falou em algum momento que antes de eu me tornar vegana, de eu ter essa vontade, eu era meio relutante, assim. Às vezes ele fazia alguma piadinha na mesa, ou falava alguma coisa na mesa em relação a isso, tipo, olha ali o animal morto, alguma coisa tipo assim. E eu ficava meio, tipo, bravo, não bravo, mas meio puta, não puta da vida, mas, tipo, não gostava, sabe? Achava meio... E aí, depois foi em 2017, no segundo semestre de 2017, que eu não lembro direito a data, mas foi mais ou menos no final do ano, assim.
que eu resolvi parar de comer carne. E foi muito rápido, assim. Eu parei de comer carne, logo todos os tipos, né? Carne vermelha, branca, que é peixe, frango e também os embutidos. Mas aí logo em seguida também já não fazia mais sentido eu continuar comendo os derivados. Ovo, leite, mel, porque só não fazia sentido mesmo. Então foi muito rápido essa minha transição. Então foi isso. Teve um filme que eu assisti com meu pai antes de eu entrar na vegana, que é aquele. Eu não sei se falar o nome desse filme, mas é Okja, que é OKJA, que é um filme meio que desenho animado, meio real, assim, que tem na Netflix até, que é meio ficção, só que não é ficção. Mostra realmente o que acontece nos abatedouros e essas coisas assim. Mas não é violento o filme, vale a pena assistir. Não é violento, não mostra nenhuma cena de nada, é meio que desenho animado mesmo, né, Papi? Uma animação. É uma animação, assim. E é bem legal, vale a pena assistir. E depois desse filme eu também fiquei. Nossa. Gente, eu sou péssimo em filme, mas eu assisti esse filme. É bom. Eu raro, toda vez que alguém fala assim, viu, você conhece o filme? A minha resposta é sempre não, não conheço. Uhum. Não vi, mas esse eu assisti, é muito bom. É bom. É bem legal mesmo. Então, eu acho bem importante isso que a Natália falou, de não restringir o veganismo à questão da alimentação, que muita gente mesmo faz isso, né? Como você disse, é um estilo de vida que tem por principal objetivo essa questão animal. Só que junto com isso, vem outras questões muito importantes que a gente vai desenvolver esses temas no decorrer da live. Uma questão ambiental, uma questão de saúde. Então, as pessoas chegam no veganismo por várias frentes. Aquelas que procuram uma saúde melhor, pela questão animal, pela questão ambiental, de preservação do meio ambiente. Então, tem várias frentes que você pode chegar no veganismo. No meu caso, foi próximo dos 30 anos. Eu acho que eu já estava num período mais maduro. Eu não conhecia nenhum vegano, nem de longe. Eu conhecia uma ou outra pessoa vegetariana, mas não era nem próximo, não era ninguém muito específico. E eu acho que foi uma busca minha de coerência com aquilo que eu acreditava, com uma busca de ajuste do meu estilo de vida, pensando, não é nem a questão de fazer o bem, ou de tentar ser da paz, né? Mas é mais do que isso, é não fazer o mal. Não fazer o mal não só para outro ser humano, mas para outros seres. Então, quando isso eu comecei a estudar, eu era médico, o médico pelo menos não tinha nenhum tipo de informação dessa na faculdade. A gente sai achando que aquela coisa cultural da carne, que sem carne você não vive, que você vai ficar anêmico. E eu comecei a estudar, e aí chegou no momento que é aquela coisa do Matrix, né? Que todo mundo fala, você escolhe a pílula, né? Ou você toma a realidade, você enfrenta essa realidade, ou você finge que ela não existe. E essa realidade para mim foi muito forte. E frente à informação que eu tinha, eu não podia fugir da responsabilidade. Então foi quase que um dever, uma coisa de coerência mesmo com o que eu acredito. E eu me achei no veganismo mesmo, como estilo de vida. Eu também. Entendi. Bom, eu tinha uma pergunta aqui que era a última, né? Se é possível ser 100% vegano, mas eu já vou inverter a ordem porque eu gostei da definição, né? Eu não vou lembrar, tá, Natália, qual é a definição, mas teve uma parte que você disse que na medida do possível. Sim. Né? Então, Desculpa. não, pode falar. Não, a gente deixa um rastro no mundo. Se você anda na grama, provavelmente você vai pisar em algum bicho. Se você anda de carro, mesmo sem querer, né? Se você anda de carro, o carro colide com um inseto. Então, isso é um exemplo um pouco mais ilustrativo para dizer que você não vai, mesmo a pegada ambiental, você não consegue zerar isso. Mas o objetivo é realmente, dentro do que é possível, dentro do que a gente não precisa fazer, você não causar sofrimento, dor, morte
para outros seres sencientes, como você comentou. Eu sempre Tá. quando eu uso como exemplo a questão dos medicamentos, né? De vacinas, coisas assim. Porque essa é uma pergunta que bastante gente já me fez. Mas, Nath, se sair a vacina pro coronavírus, você vai tomar ou não vai? Porque as vacinas são testadas em animais, e a indústria farmacêutica é muito cruel. E a gente não tem, ainda mais dessas doenças que são transmissíveis, que correm alto risco, tem alto risco de morte, a gente não pode simplesmente falar, não vou tomar, porque aí eu vou estar afetando a saúde pública. Não é uma questão de só a mim, né? Só a minha saúde. Então eu gosto de usar esse exemplo, porque eu não poderia simplesmente falar, não vou tomar. Porque. E as vacinas, elas são testadas não só em animais, né? Antes de ir para o público, elas é testada em voluntários, né? Humanos, né? Sim. Então é uma coisa. Eu acho que a definição, quando ela coloca na medida do possível, fica claro, aí juntando com a explicação de vocês, para mim faz muito sentido. A ideia Ter cuidado é com eu me isso, manter. Jura. A gente tem que ter um cuidado com isso. Porque isso não pode ser uma coisa tão pessoal assim, a ponto de falar assim, para mim não é possível deixar a carne 100%. Então, a gente não Tá. pode colocar o nosso interesse acima de um sofrimento de outras pessoas, sabe? E mesmo de uma degradação do mundo, do meio ambiente. Então, a gente tem que ter também esse pensamento de coletividade, assim, né? Não é simplesmente, eu não vou parar de beber e dirigir porque eu gosto muito de fazer isso. Não. Eu estou usando uma coisa que é ilegal, mas não necessariamente precisa ser Tá. legal. Outras coisas que são atitudes imorais e, apesar de serem ilícitas, você não faz. Então, eu acho que é o mesmo raciocínio. Você não pode colocar a sua vontade acima do direito de outros. Sim. Sim, mas eu concordo, mas eu tinha pensado mesmo na ideia na medida do possível, de tirar de uma condição utópica, inatingível, e trazer isso para o real. Perfeito. Então, quando você cita o exemplo de, olha, mas se eu piso na grama, tem um animal ali, enfim, eu estou degradando, né? Mas essa é a medida do possível. Eu vou caminhar, Sim. eu vou ter algum dano, algum rastro a gente vai deixar, como você mesmo disse. Então, essa é a medida do possível. Eu acho que quebra com aquela ideia assim, mas então eu não vou ser vegano porque é impossível ser totalmente pró-meio ambiente, algo assim, entendeu? Eu acho que traz para o concreto, essa medida do possível, eu entendo, não é a ideia de essa medida do possível é o pouco que eu faço basta. Exatamente. Não, é a ideia de que eu tenho que considerar que algum prejuízo eu vou causar, mas que esse prejuízo seja mínimo, então. Exatamente. Né? Seja mínimo, mínimo de verdade, né? E engatilhando então com isso, veganismo e direitos animais, né? Você tocou em vários pontos que são interessantes, meio ambiente, direito dos animais, Acho que né? está falando do ciência. Pode ser. Então, para falar da questão dos animais, né, de um dos motivos, né, pelo qual a gente escolhe o veganismo, a gente tem que lembrar e ter em mente que os animais são seres sencientes. Os animais, todos eles, tipo o ser humano, as vacas, os porcos, cachorros, gatos, ratos, coelhos, macacos, peixe. Os animais são seres sencientes, ou seja, eles percebem o mundo ao redor, eles sabem o que está acontecendo, eles são capazes de sentir dor, amor, alegria, todos os sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia, eles sentem também. Eles podem não ser um ser racional como um ser humano, mas eles sentem dor, sentem amor, sentem alegria e... falar alguma coisa? Não, é isso, né? O norte é isso, né? Dos seres sencientes.
E essa questão, é por isso que a gente considera, não só por isso, mas essa questão de direitos animais, né? Qual que é um dos objetivos do veganismo? É trazer uma reflexão sobre uma reflexão ética sobre os nossos costumes, certo? Nem tudo o que a gente tem o costume de fazer, ou tinha o costume de fazer, que era considerado moral, vai, dentro dos bons costumes, não necessariamente isso é perpétuo. Existe a necessidade de uma reflexão. Foi dessa maneira que a gente evoluiu como sociedade, certo? A gente tem exemplos de racismo. O racismo antes era considerado, ó, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? A homofobia também. Bons, né, cidadãos do bem eram racistas. Presidentes de países eram escravocratas. E isso era considerado normal. E veio uma reflexão ética sobre isso, e isso mudou. Assim como homofobia, machismo e várias outras coisas, certo? E a gente muitas vezes não consegue entender por que essa reflexão não vem para essa questão do direito animal. A gente tem informação hoje para repensar nisso. Primeiro, é necessário agir como a gente age com os animais, é correto, é moral isso. O objetivo, então, é trazer essa reflexão. Sim. Porque é o que até um amigo meu comentou aqui, que o sistema capitalista mascara demais o consumo de carne. As pessoas só veem carne embalada no mercado, não veem sofrimento. E é isso. Se alguém parar para ver o que acontece, para ir lá, se alguém te der uma faca para ir matar o seu animal, para você preparar ele desde o início da produção, a pessoa não vai fazer isso. Se pararem para assistir os documentários, as coisas, todas essas informações, lerem artigos, vídeos, aí as pessoas vão ver, vão perceber que isso não pode ser certo, isso não pode continuar. E quando, Jura, eu falo sobre racismo, essas coisas, não é uma questão de querer igualar o animal, o ser humano a um ser não humano. A gente não pode nem, eu não posso nem querer me igualar a você, nós somos seres diferentes, com necessidades diferentes, interesses diferentes. Então, é mais uma questão de a gente ter igual interesse pelo direito do outro, pelo direito à vida, de uma vida digna, de não sofrimento, de não sentir dor. Muitas vezes, muitas pessoas justificam esse tipo de conduta dizendo que o ser humano tem uma capacidade cognitiva maior, que o ser humano é o topo da cadeia alimentar, ou é o ser mais inteligente. Mas se a gente for pensar dessa forma, vamos imaginar uma pessoa com demência ou com algum problema mental, e essa pessoa tem uma capacidade cognitiva rebaixada, que ela não consiga interagir, que ela tenha uma inteligência talvez menor. A gente tem direito de subjugar essa pessoa, de escravizar, de fazer ela sentir dor. É claro que, falando tudo isso, eu não estou querendo esgotar o assunto aqui. Mas a questão é a necessidade da reflexão. Eu estou entendendo. A gente vê, cara... Olha, Desculpa. não, tudo bem. Eu estou entendendo o que vocês estão falando. Por exemplo, que eu acho que vai entrar no outro esquema, mas que é... Por que eu, pelo menos no meu caso, eu consigo entender tão bem a questão da ciência, da dor, alegria, amor, felicidade com o meu dog, com o nosso nego, né? Então, para mim é muito claro que eu não consigo pensar nele como um alimento, né? Eu não consigo pensar, sei lá, enfim, não é da minha, não foi da minha criação, digamos assim, eu pensar, por exemplo, que eu posso
mataram o coelho para pegar o pé dele para fazer um chaveiro. Para mim isso não tem cabimento, mas realmente o que o amigo da Natália falou é muito verdade. Essa semana eu fui comer carne de frango e eu comecei a lembrar que aquilo era um frango. Tipo, é estranho, A coxa isso. do frango, Aquilo era o... a coxa do frango é a coxa do frango. O peito do frango é o É, peito do frango, cara. Não é o objeto, é o peito então, do frango, cara. é isso que eu tô falando. A gente meio que cindiu essa noção. Isso. Então a gente... Falta ligar os pontos, eu acho, né? Porque ainda tem... Tudo bem que não é fácil de um dia para o outro alguém simplesmente ter essa... Mudar o hábito. Não é fácil, né? A gente pode reconhecer isso, precisa reconhecer isso. Mas um exemplo também que a gente pode usar é a questão da proteção animal, que tem todo aquele ativismo em relação aos cachorros, aos gatos, de resgatar os animais. Mas você vai e resgata um cachorro que estava lá preso, que estava acorrentado, estava sendo judiado pelos donos, e chega em casa e faz o quê? Um churrasco. Chega em casa e come um prato de bife. É um pouco contraditório. Eu acho que é uma coisa tão enraizada na nossa cultura, mas tão enraizada, e de novo, eu vou bater nesse ponto da reflexão. A gente vai sendo levado, em vários aspectos da nossa vida, a gente vai sendo levado por uma cegueira ética, Você vai sendo levado na corrente. A gente pode falar isso em diversos aspectos. Consumismo, por exemplo. Sim. Então, esse é mais um exemplo. Tem gente que dedica, Jura, a vida, é uma coisa tão bonita, se dedica a vida para salvar animal, gato, cachorro. E muitas vezes faz churrasco para arrecadar dinheiro, para ajudar os cachorros, os gatos. Então está matando um animal para salvar outros. E não dá para justificar que o cachorro e o gato, a gente tem uma relação mais próxima com eles. Essa justificativa não é suficiente para mim, para poder fazer essa diferenciação a ponto. Gato e cachorro a gente não pode matar. Na China é um absurdo o que eles fazem com gato e cachorro. Mas o que a gente faz com porco, galinha, aqui, isso pode. Mas por que pode isso? É uma questão cultural. Sim. É uma questão cultural. E quando a gente compara, né, quando a gente compara as culturas tão diferentes, fica muito evidente que é uma questão cultural. Sim. Né? Que pra gente, assim, como assim? Se alimentar de cachorro, ó, que absurdo. Sim. Né? Mas quando a gente olha para uma outra cultura, aí ok. Então, quer dizer, o hábito de comer porco não nasceu em mim, foi criado em mim. Sim. Assim como a repulsa pela carne de cachorro também não é uma coisa da espécie humana. Isso foi objeto de criação, da forma cultural, da influência cultural, eu entendi. E aí vai entrar no que seria o especismo. Sim. Exatamente. É isso? Você quer falar sobre isso? Pode falar. O especismo aqui, quem cunhou esse termo foi o Peter Singh, que é uma referência, um dos primeiros filósofos que falaram sobre o assunto. O livro principal dele é A Libertação Animal. E ele fala que nem ele achou que era a melhor palavra para se... Mas ele não achou outra. Que é aquela coisa de a gente se considerar, por toda a nossa cultura do antropocentrismo, né? A gente acha que a gente é a coisa principal do universo. O topo da cadeia alimentar. E por ser uma espécie mais desenvolvida, a gente tem o direito de subjugar as outras. Então, é isso. É um termo parecido com racismo, só que em relação a diferentes espécies, não diferentes raças. Peraí. Eu tinha entendido, eu acho que agora eu entendi. É de colocar o ser humano como o topo de tudo e com o direito de subjugar as outras espécies. Eu tinha entendido que... A nossa espécie é melhor, a nossa espécie é a mais desenvolvida. Consequentemente, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com as outras. É isso, é esse o pensamento. Eu tinha entendido que era assim, por que cachorro não pode, mas porco pode? Não, é outra coisa.
Tá? Eu tinha entendido que o especismo estava relacionado com essa seleção. Do tipo, Eu então, acho que galinha, ok. essa seleção a gente podia chamar talvez de compaixão seletiva. De, tipo, por uma Tá. a gente sente amor, quer ter em casa, e o outro a gente quer comer. Comer, ter no seu prato, pegar no mercado, embalada lá a carne e colocar no seu prato. Tá. Mas voltando um pouquinho, antes da gente seguir com relação à reflexão sobre a cultura, é muito interessante, porque como eu sabia que nós íamos fazer uma live sobre o assunto, né, eu fiquei. Sabe quando você vai ligando os pontos? É muito estranho mesmo, do tipo. Aquela coisa que eu vejo ali na bandeja de isopor não é o bichinho que está lá. O leite, alguém citou o sofrimento na hora de tirar o leite e tal. Né? Ah, foi a Luana que citou? Legal. Oi, Luana. Então, assim, na hora que você pega o leite da caixinha, o leite não é da vaca, o leite é da caixinha. Exatamente. Né? A caixinha produtora de leite. Isso. A indústria faz isso, né? Ela faz do animal um produto e a gente acredita. Certo? Tem uma indústria muito forte por trás disso, Jura. É a mesma E indústria, falando é a nessa. mesma indústria que ensinou a nossa sociedade a fumar, ao tabaco, que tanto mata. É a mesma indústria. O objetivo é o mesmo. Não é saúde, não é preservação do meio ambiente, é lucro. Eu não estou sendo contra as empresas, mas a gente tem que refletir. Sim, sim. É até. Bom, dá até para falar de meio ambiente, né? Indo nessa ideia da produção industrial, a produção em larga escala, né? E aí tem uma outra discussão, né? Mas que eu acho que eu vi no Passando no Prato, que é a página da Natália, inclusive vamos fazer a propaganda, né? Passando no Prato, adicionem lá, sigam a página da Natália. E aí tem uma provocação muito interessante, né? Que é a questão da escala industrial e a produção doméstica. Nós estamos falando que é errado comer a carne da vaquinha industrializada, digamos assim, sacanagem falar isso, né? Mas tipo a produção da carne no isopor. Mas e a vaquinha do meu pasto lá, a vaquinha da fazenda? O leitinho da fazenda pode, o problema é o leite da caixinha. A caixinha não pode, mas é uma discussão interessante isso, porque a gente fica criando motivos para amenizar o sofrimento ou alguma coisa assim e não mudar o hábito. É por aí, Natália? Sim. É, eu acho que quando eu postei esse negócio das vacas, das galinhas felizes, foi bem uma crítica, né? Porque sempre perguntam isso pra gente, né, Papo? Da Sim. questão, mas e se tiver uma galinha lá no meu quintal? E se não sei o quê, eu acordar às 5 horas da manhã e ir lá tirar leite da vaca? Eu penso, mas, tipo, eu não vejo motivo. Se eu não vou até o mercado e compro o leite que tá lá na caixa, já feito, eu não tenho motivo para consumir o leite da vaquinha que tá no meu quintal. Deixa a vaquinha dar o leite pro bezerro, porque o leite não foi feito pra gente. O leite pro bezerro se aumentar, assim como minha mãe teve, e eu aumentei no peito dela. É, o- é, o- é, o, Tá. é o propósito das mamas da vaca, da produção. Isso também é uma coisa que você falou esses dias, né? Por que as vacas produzem leite? Elas produzem leite assim, hoje vou produzir leite. Não, né? Não é assim. Elas produzem leite porque elas estão grávidas, assim como a gente, assim como as mulheres. A gente não sai produzindo leite por aí o dia inteiro. É por um motivo. E como que essas vacas produzem tanto leite por ano? Olha quantas caixinhas de leite tem no mercado, multiplica por sei lá quantos milhões de mercados existem no mundo. Então essa vaca, ela vive reproduzindo. E não é uma reprodução natural. Ela é estuprada. A vaca é estuprada. A gente precisa falar sobre isso, né? É questão de conscientização. A gente precisa saber o que acontece. As pessoas acham que a indústria do leite ela é mais suave, né, que a da carne, porque
não mata o bicho, mas não é bem por aí. Mas eu acho que, Júlia, eu acho que antes, a partir do momento que eu acho que eu estou mais falando aqui, eu acho que eu vou falar mais algumas vezes, é a reflexão. A partir do momento que você reflete, que você percebe que aquele animal não é um objeto, que ele não nasceu para servir o ser humano, e que você não precisa daquilo para você sobreviver, você não acha mais necessário, mesmo que a vaca ou a galinha tenham sido criadas de forma livre, consumir aquela secreção mamária ou o ovo, acaba provegando. Isso não faz sentido, porque não é necessário para a nossa vida, para a nossa saúde. Eu acho que é isso, independente da indústria em grande escala ou da vaquinha do quintal. Do quintal. A questão é, os animais não estão aqui para nos servir, então eu não tenho que me apropriar, Isso. né, da vida deles, né, digamos assim, ou de partes da vida A deles, gente, ou algo assim. como ser considerado mais inteligente, a gente tem que usar essa inteligência para cuidar dos menos inteligentes, certo? Dos mais Certo. indefesos. A gente não tem que subjugar eles porque a gente é mais inteligente. Então a gente tem um dever com as pessoas que são mais suscetíveis a problemas ou assim como os animais, eles talvez não consigam, em algumas situações, se defender ou sei lá. Eu acho que a gente tem que usar a nossa inteligência não para subjugar, mas sim para proteger, para dar paz para todos. Não vai Sim, ter paz. Eu acho que não vai ter entendi. paz no mundo enquanto a gente não der paz para os animais. Eu acho que uma coisa leva a outra. É o princípio da não violência. E esse princípio da não violência, a indústria da carne, infelizmente, do leite, o consumo desses produtos, não obedece. Alguém comentou a indústria do ovo, e aí dá para ir citando um monte, né? Sim. Vários exemplos. Mas aí vocês tocaram num assunto que é, tá, mas eu vou parar de me alimentar de coisas de origem animal, isso não vai afetar a minha saúde não vai ficar incompleta, a minha alimentação não vai ficar incompleta. Vocês estão dizendo que a gente não precisa dessas fontes, mas se eu não tomar o meu leitinho, como que eu vou repor o cálcio? Né? Ou então, se eu não comer carne, como que eu vou ficar fortão? No meu caso, eu não vou mesmo porque eu tenho preguiça de treinar, mas enfim. Mas agora eu tô melhorando porque eu tô treinando com preguiça e tudo. Então vamos lá, né? Mas e aí, vai fazer falta, né? Essas proteínas, ou seja lá o que for que vem de origem animal? Ah, não faz. Dá uma olhadinha depois, quem puder, né, quem não conhece ainda a página da Natália, ela explora bastante esses temas. Mas acho que você pode falar das suas experiências em relação à saúde. É... Vocês são saudáveis? Oi? Quê? Vocês são saudáveis? Sim, né? Sim, Sim, sem sim, dúvida. sem dúvida, sem dúvida. Eu sou mais saudável do que eu era antes. 10 anos depois. Eu também, 3 anos depois, mas sou. Minha alimentação mudou totalmente, tudo mudou totalmente. Minha relação com os alimentos, tudo. Tudo mudou, assim. Até esses dias não, faz um tempo já, a gente foi pra um lugar, uma mulher me perguntou, nossa, como seu cabelo tá grande, né? Como seu cabelo cresceu rápido. E ela falou, o que que você fez? Aí na hora eu falei, nada, não fiz nada. Aí meu pai falou, ela é vegana. E é isso. É, eu vou dar esse exemplo porque é um exemplo muito claro, assim, que as pessoas podem perceber, porque a questão da minha saúde é um pouco mais pessoal, né? Uma coisa que eu percebo no meu dia a dia. Mas a questão da minha aparência, do meu cabelo, assim, muitos amigos perguntam, falam, nossa, como cresceu rápido o seu cabelo. Isso é alimentação. É alimentação. A alimentação,
Jura, a alimentação vegana, nem todo vegano é saudável, certo? Porque você pode ser vegano comendo só batata frita. Mas a alimentação. Não, eu ia falar, mas o onívoro, né? Que quem se alimenta de vegetais. Mas os onívoros Não, não, também não perdão. são saudáveis, Não, tem de não. tudo. O onívoro é o que se alimenta de tudo, certo? O onívoro é o que se alimenta de tudo, que é o que o ser humano Então, faz. Ele mas é capaz de comer de tudo. O vegano, Então, mas esse também não é saudável. Assim como tem vegano que não fica saudável por conta de hábitos, sim, na verdade são as o escolhas. onívoro também não. Independente da sua alimentação, o que o mais importante é a escolha do alimento. Então, a alimentação Tá, vegana, saudável, seria a alimentação plant-based, que é aquela alimentação vegana, só de origem vegetal, com alimentos integrais e naturais. Essa é a alimentação que tem mais capacidade de trazer saúde e prevenir doenças. E não são doenças simples. Você previne doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo. Você previne câncer. O consumo de carne tem relação com câncer. Carne processada, então, nem se fala. A carne processada, presunto, mortadela, a IARC, que é uma das instituições mais importantes sobre a pesquisa de câncer, ela considera o nível de certeza que esse tipo de produto causa câncer é o mesmo do tabaco. tá, entendi. Não existe dúvida que causa câncer. A relação da carne com diabetes. Um bife que você coma por dia de carne pode aumentar em 20% quase a chance de você desenvolver diabetes e várias outras doenças. Então, não é que é possível sobreviver sendo vegano, mas se você estiver bem orientado, a sua saúde vai melhorar. Tá, A entendi. questão que você falou de proteína é mito. É mito Tá. que falta proteína. É claro que se você comer só batata frita, vai faltar, certo? Mas se você tiver uma alimentação Sim. balanceada, você não vai precisar de suplementar proteína, não vai precisar suplementar nada. Na verdade, nada não. Tem a questão da B12, que talvez seja um tema que muita gente tenha dúvida. Você quer falar uma coisa da B12? A B12 é uma vitamina importante que precisa repor. O vegano precisa repor, normalmente. E as pessoas falam, pô, então não é saudável porque você precisa repor. Mas aí eles esquecem que toda gestante repõe ácido fólico. Toda. Toda criança, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica a reposição de ferro para a criança até 2 anos. Esquece que a água é enriquecida com flúor, que a nossa farinha é enriquecida com ácido fólico, com ferro, que as pessoas que comem carne suplementam um monte de proteína muito mais que elas precisam, que o leite muitas vezes é enriquecido com um monte de tipo de vitamina, inclusive a vitamina D. Então, além disso, a falta da vitamina D, desculpa, B12, não é exclusiva do vegetariano. No meu dia a dia, além de estudos que falam isso, que tem um principal estudo fala que 40% dos não vegetarianos têm deficiência de B12 e 50% dos vegetarianos têm. Na minha prática, que eu atendo também muita gente não vegetariana, para mim está quase meio 50% das pessoas não tem um nível de B12 suficiente. Eu reponho B12 para meus pacientes direto, porque a maioria não tem um nível adequado. Independente se ele é vegano ou não. Sim. Tá, entendi. Então, mais um mito, né? Do tipo, como se fosse uma justificativa falsa para dizer assim, eu preciso me alimentar Cara, de carne ou de derivados. é cultural. A sua avó provavelmente falou isso para você. Falou para você como consumir leite, senão você ia ficar sem cálcio. A gente ouve isso desde criança. A gente tem os exemplos dos nossos pais comendo carne, tomando leite. Então, não é uma coisa simples. É uma coisa muito enraizada, né? Então, não é fácil quebrar isso. Sim, entendi. Bom, e já que a gente falou então que não faria falta, digamos assim, desde que eu fizesse uma dieta balanceada, aprendesse a fazer as escolhas,
Como que fica a ideia do veganismo e atividade física? Eu vou ficar fortão? Porque eu tenho que comer clara de ovo, gente, um monte. Frango e batata doce, né, Paula? Eu tô falando da Paula porque a Paula também critica isso, né? Desse negócio desses marombas e que sair comendo frango e batata doce como se não houvesse amanhã. Mas eu queria, antes de começar a falar sobre isso, queria indicar uma pessoa, a Raíra. Ela é uma fisiculturista que eu não conheço, mas eu acompanhei muito ela pelo Instagram. Até depois eu deixo o Instagram dela lá no meu perfil. Eu não sei direito, eu acho que é haha, RARA.vegan. É uma Escreve no comentário depois, a gente vai lá procurar. só depois dá uma olhadinha lá. A gente também tem outros esportistas que são veganos. Eu não vou saber direito. Atletas de ponta, né? Hamilton, Tá. Djokovic, as irmãs Williams lá. Tem atleta que ele nem segue um estilo de vida vegano. Ele, durante a temporada, ele usa alimentação plant-based, que eu expliquei anteriormente, para poder ter um melhor rendimento no esporte. A gente se conhece da Tá. academia, Jura. Eu não uso nenhum tipo de suplemento. Eu não tomo proteína. Eu não tomo nenhum tipo de suplemento a não ser a B12. E o meu rendimento é bom na academia. Eu fico olhando pro treino do Daniel, a gente faz a mesma academia, e eu penso assim, eu vou chegar nesse nível um dia, né? Você já está mais avançado no treino. Eu olho pro seu treino e penso, poxa, que legal, que da hora, E minha busca né? E aí você não. é forte, né? É uma busca pela saúde. E, como eu falei, a alimentação estando redonda, não é o fato de você comer carne que você vai conseguir ficar forte, que você vai conseguir ficar magro, saudável. Não é você comendo um monte de proteína, é você escolhendo adequadamente seus alimentos, né? Sim, entendi. Eu estou preocupado com o horário, né? Porque eu já estou tão acostumado a. Eu acho que Vamos falando, vai depois, acabar umas né? 9h59, né? A gente tem uns 13 minutos. Vamos falar sobre o meio ambiente? Vamos. Tem alguma coisa sobre saúde, mas que você tenha dúvida, Jura, ou que vocês tenham dúvida, ou tenham dúvida, que vocês queiram perguntar? Eu não estou conseguindo acompanhar Eu vou ler uma os, pergunta aqui. os comentários, então acho que depois eu vou dar uma olhadinha e vou comentando o que eu lembrar. Mas eu achei curioso, por exemplo, o quanto a gente tem um conhecimento falho mesmo com relação à saúde, prevenção, quanto, porque, por exemplo, eu não consigo associar carne com diabetes. Eu sou tão treinadinho a pensar que diabetes tem a ver com açúcar, né? E aí, É aquela mesma história que eu falei para você do tabaco. A ciência já sabia o quanto era ruim fumar. Foram muitos anos depois que começou a ter alguma lei ou algum movimento contra o fumo, certo? tá, Atualmente, já tem evidência muito clara sobre os malefícios da carne. Agora, a indústria é muito forte, a agroindústria politicamente também é muito forte. Então, não é uma coisa que vai aparecer na televisão. Vai aparecer o frango feliz da Sadia lá, falando que é saudável, sabe? Então, isso não vai cair no nosso colo. Isso é uma coisa sim, que vai ter que ter muita reflexão, vai ter que ter muita gente legal no Instagram, os médicos vegetarianos, é uma página excelente que divulga dado científico sobre o veganismo. Então, a ciência está aí. A gente está trazendo isso agora para o nosso dia a dia, só que não é um trabalho fácil. sim. Eu fiquei pensando no frango feliz da Sadia, da vontade de rir, porque assim, é cruel, na verdade, ele não poderia estar feliz, né? É tão distorcido, É, né? É muito doido. se a indústria fosse Natália, você sincera, ia comentar? se a indústria fosse sincera, ela mostraria como é o processo de abate do frango. Seria estampado para todo mundo ver. Teria em Sim, história aí a morte dos bichinhos, o abate humanitário, né? Como falam.
que é que eles defendem um abate humanitário, que o boi, o porco, a vaca não vai sofrer tanto. Mas um abate é um abate, não importa, não é humanitário. Quem que disse que é humanitário? Quem que vai regular isso? Como é que eles sabem que isso é humanitário? Jura, e isso tá caindo, cara. Isso tá caindo por terra. É um absurdo a quantidade de informação, de gente virando vegetariano, vegano, acesso aqui em Avaré a comida, a gente fazendo coisa legal. E, meu, isso vai cair por terra, não adianta. É uma necessidade, não é só uma questão filosófica ou só uma questão de direito animal, é uma necessidade de preservação do planeta, cara. Qual que é a relação entre a diminuição, ou poderia ser o contrário, né? Qual que é o prejuízo desse consumo desenfreado, né, para o meio ambiente? Então, assim, e aí o contraponto, né, o veganismo pró meio ambiente, então. É uma coisa também que esses tempos eu falei no meu Instagram de uma forma um pouco mais exaltada, que às vezes é meio difícil controlar, né? Então eu falei. Exaltada, você estava brava? Eu fiquei brava, fiquei um monte de gente compartilhando vídeo do Greenpeace, que é tipo uma animação que mostra os caras lá atacando fogo em tudo, matando índio, matando bicho, para tacar fogo para virar pasto. Eu falei, não é para plantar flor que eles estão desmatando, que eles estão tacando fogo. É para virar pasto, para colocar boi, para plantar soja. Todo aquilo que está acontecendo na Amazônia, que a gente vê na internet, que a gente vê as pessoas pedindo assina essa petição, assina não sei o quê, vamos chegar até não sei o quê. Essas petições são para parar o desmatamento que está virando pasto. A floresta que está virando pasto para colocar os bichinhos que a gente vai comer depois. Então, o nosso consumo, o consumo de carne da humanidade está diretamente ligado com a questão do desmatamento, com a questão da destruição da nossa área verde. Tá. E as pessoas falam, porra, mas se eu virar vegana, eu vou comer soja. E a soja é o que desmata a Amazônia, a gente vai ter que comer soja e vai desmatar mais a Amazônia. E não, essa soja que é plantada lá é para os animais que vão chegar no seu prato. Essa soja vira ração. Mais de 80% da soja que é plantada é para consumo dos animais, não para consumo humano. Eu vi isso na sua página, eu achei muito interessante. Porque Os cereais, principalmente, e a soja, eles viram essas monoculturas que são tão prejudiciais, eles viram ração mesmo pro gado, para depois ele virar. Só que assim, a quantidade de recurso natural que você usa para fazer um bife ou uma quantidade pequena de carne é absurdo. Consumo de água, gases do efeito estufa, desmatamento da pecuária é responsável por 80% do desmatamento na Amazônia. Então, assim, as pessoas não consomem, falam assim, eu não vou usar esse canudo, porque esse canudo pode poluir o mar, e aí um peixe lá engasgar com esse canudo. Mas a pessoa vai pescar, mata o peixe e põe no prato para comer. Então, e a pesca é uma das que mais degrada o ambiente marinho. Pode falar. Não, pode falar. Fala do peixe. Não, eu ia falar que as pessoas vão pra praia, levam o seu canudo de inox, seu canudo reutilizável para tomar uma água de coco e vão pedir o que na porção lá da praia? Vão pedir camarão, que é barata do mar, vão pedir peixe, vão pedir não sei o quê, e não vou usar canudo porque vou proteger os bichos, não quero que a tartaruga morra com canudo ou que o peixe morra, mas tá fazendo o quê? Ali, sentado na sua cadeira de... Mas o camarão pode morrer, Natália. O que não pode morrer é a tartaruga. É o lance da vaquinha, entendeu? Tipo, a vaquinha, o leite que vem da caixinha não tem problema, porque tem caixinha que dá leite, entendeu? Jura, mesmo em relação à eficiência
do uso de recurso natural em relação aos produtos de origem vegetal, a gente conseguiria, diminuindo o consumo de carne, aumentar muito o consumo de produto vegetal. Isso poderia ser distribuído, melhorar a questão da fome, inclusive, do mundo. Eu trouxe até alguns dados aqui sobre essa coisa de recursos animais, de um grupo de especialistas de Washington, chama World Watch Institute. Para 450 gramas de novilho criados em curral para engorda, consome para produzir 450 gramas, sei que está acabando, 2 quilos 260 gramas de grão, quase 10 mil litros de água, consome uma energia equivalente a 3,8 litros de gasolina, 16 quilos de erosão de solo. Metade, nos Estados Unidos, metade das terras cultivadas são destinadas à produção de alimentos para alimentar os animais de criação. E metade de toda a água consumida nos Estados Unidos vai para os animais de criação. Ou seja, os alimentos de origem vegetal consomem muito menos recurso e agridem muito menos o meio ambiente. Legal. Ó, pode falar. Uma coisa que eu falei também, nesse mesmo vídeo que eu comentei agora, que você não tem compaixão pelos animais, não tem empatia pelos animais, tudo bem, é uma questão filosófica, como meu pai disse. Você não sente isso, tudo bem não, mas é uma coisa sua, é uma coisa da Eu entendi. Não sente. Não tá nem aí pra sua saúde, tudo bem também. Pra sua saúde, eu digo, não saúde falando com as pessoas, né? Também tudo bem, é uma coisa sua. Quem vai ter saúde ruim é a pessoa. Mas agora não se importar com o desmatamento, com a Amazônia, com o que tá acontecendo. Não sei qual palavra usar. Calma. Mas é um pouco foda. Acho que essa palavra é boa. Então, acho que... Essa é boa, claro que é. Se você não se importa com a sua saúde, com os animais, dá uma olhada na questão do meio ambiente. Falar para as pessoas isso, né? Precisa sobre o meio ambiente, sobre essa questão da como está interligado. O que você está dizendo existem tantos motivos para isso mudar que você pode escolher qualquer deles. Se você não quer pensar dessa forma, pensa no meio ambiente. Não quer pensar no meio ambiente, pensa que os animais são sencientes, não quer pensar nos animais sencientes. Enfim, existem diferentes caminhos para você chegar no ponto do quanto que o veganismo é importante. Com certeza. É isso que você está citando. Como a gente deve... Eu estou com medo da gente apagar assim. Acho que falta 2 minutos. Eu acho que a gente entrou 8h59. Tá, então assim, eu vou encerrar. Natália, vai ficar gravado os comentários também? Então, eu acho que não. Mas eu ia falar que eu vou deixar uma caixinha de pergunta no meu Instagram. Meu pai também pode deixar qualquer coisa aí na questão mais da saúde. E aí a gente pode responder ao longo dos dias ou até guardar para uma próxima live. A gente está eu até pensei que se tiverem muitas dúvidas que justifiquem uma outra live, a gente monta outra. Estão pedindo para a gente topa. Então já era, acho justo. Então façam perguntas para a gente pensar e fazer a live 2. Eu acho super bacana. As perguntas podiam mandar para você, para a Natália, no Instagram, para mim, e a gente vai juntando isso e depois a gente vê se vale a pena fazer outro. Beleza, então. Um ponto, então, para fechar. A questão da reflexão. Até falando por mim, essa semana eu pensei muitas vezes naquilo que eu estava vendo, que era um animalzinho andando ali em algum lugar, que ele poderia estar lá alegre e feliz. Então, se a gente não fala sobre isso, fica mais difícil de quebrar esse pensamento. O ligar os pontos não acontece de maneira natural, porque já foi enraizado. Então, a gente precisa mesmo falar e lembrar, e vamos ver o que me resta para o futuro. Olha, aparece um aviso aqui de 23 segundos restantes. Agora é 19. Gente, muito obrigado. Obrigado também para a audiência. Eu vi que tem um monte de comentário, eu não consegui acompanhar a todos, mas eu já acho que tem